Pronto, gravação iniciada. Então, só para tirar essas dúvidas, o que vai acontecer? A prova vai acontecer segunda-feira que vem, vai ser online, vai ser pelo AVA, tá? E as unidades que vão ser cobradas são unidades 1 e 2. E eu vou estar aqui no Teams, né, nessa reunião para vocês irem fazendo a prova e eu vou acompanhando, então, como se eu estivesse acompanhando a prova presencial normal, só que de longe, beleza? Vai ser esse processo, tá? Como que quantas questões e tudo mais, ainda estamos conversando sobre isso, teria um tutorial que está sendo montado e devem passar para a gente em breve, estamos no aguardo, todos os professores, tá? Então, a gente está esperando, mas a prova vai ser o procedimento padrão, que a gente realizaria ela presencial, só que vai realizar ela aqui, né, pelo sistema online do AVA, tá? Por enquanto é isso que eu estou sabendo, né? Eu sabia um pouco menos, agora eu sei um pouquinho mais. É o que a gente está sabendo. Vai ser pelo AVA no horário da aula certinho. Então, dia 20, nós temos prova que eu vou cobrar a unidade 1 e 2. Unidade 1 e 2 que nós vamos revisar hoje, tá? Para relembrar os assuntos e, né, tirar as dúvidas que ficaram, tá? Antes disso, a gente volta lá para o começo da aula. Beleza? E vamos conversar sobre o exercício de capacidade de carga que faltou. Então, nós estamos na unidade 3, seção 1. Nós começamos o assunto de capacidade de carga de fundações diretas, então, sapatas, radiês, blocos, né, e tubulões, e nós estamos estudando, né, a sua capacidade de carga para conseguir definir as dimensões, para estudar um pouco mais a fundo esse material, tá? Ah, mas eu não vi o começo, eu não sei, porque semana passada tinham só 18, né? Hoje nós temos 33 pessoas. Aula passada, vídeo passado, certo? Tem um vídeo. Oi? Não ouvi. Tá? Pessoal, o começo da aula é a parte teórica, né? Antes de iniciar esse exercício, foi todo passado na aula anterior. Então, nós temos um vídeo lá de 1h15, para quem não estava na aula passada, conseguir assistir e entrar no ritmo do negócio, tá? Assistam as aulas, pessoal. Aproveitem os momentos das aulas presenciais. Eu sei que, principalmente agora que a prova está chegando, o negócio apertou, mas não subestimem a aula presencial, né, aqui pelo nosso sistema online. A gente está aqui exatamente para tirar as dúvidas de vocês e fazer a aula ser proveitosa no momento que ela deveria ser, tá? É bem complicado e eu, por experiência própria de aluno, eu teria dificuldade em acompanhar se eu não estivesse vendo as aulas presenciais no momento que elas acontecem. A gente diz para o cérebro que eu vou ver depois, mas nem sempre a gente vê, né? E aí ficam muitas dúvidas em relação a isso, tá? Então, Professora, vamos iniciar... Oi? só deixa eu falar uma coisa, o exercício 1, a professora parou no passo 2, a aula Ah, passada. no passo 2? Então, vamos voltar Isso. nele. Obrigado. Vamos voltar nele lá. Uhum. Vamos ver o 1 e o 2, então, e daí a gente entra na revisão para fechar esses assuntos. O pessoal que está com o microfone aberto, se puder fechar o microfone, para que fique só o meu por enquanto, para poder realizar a explicação, tá? Aí, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me interrompem ou mandam aqui, só para não ficar o som de fundo, beleza? Então, vamos lá no primeiro, tá? A gente tem uma planta de pilares enviada pelo engenheiro estrutural para a construção de um almoxarifado e tem carga no pilar de 12 toneladas força. A sondagem demonstra um solo superficial com resistência compatível, então tem uma resistência legal. E aí a melhor solução que foi escolhida foi o uso das sapatas. A aula de hoje é a aula 8, já está lá no OneDrive, tá? É a aula completa. Ela tem 40 e poucos slides. Eu estou começando a partir do exercício. Aí, pessoal, nós estamos com as sapatas, então, essa vai ser a nossa solução de fundação.
e vamos o quê? Estimar a cota de apoio das sapatas e a tensão admissível, o quanto que a sapata vai aguentar, né? O quanto que ela vai segurar ali a nossa fundação, tá? E aí nós temos aqui o nosso perfil geotécnico. Então, o perfil do solo, né, com as camadas e com o peso específico de cada camada, tá? E aí vamos trabalhar com isso para avaliar a nossa fundação. Como a gente não tem uma geometria inicial da sapata, nós vamos adotar uma geometria. E para a sapata, normalmente, nós iniciamos com a menor dimensão, com 60 centímetros. É um tamanho mínimo para que a gente faça uma sapata que seja executável e que consiga aguentar os pilares de uma estrutura. Então, a gente vai iniciar com uma sapata quadrada, porque é a forma geométrica mais simples, e com B igual a 60 centímetros. E aí, pessoal, foi um dos tópicos teóricos que a gente abordou na aula anterior, né? É o tópico em que a profundidade do bulbo vai ser 2 vezes a menor dimensão. Então, a nossa menor dimensão é os 60 centímetros. O nosso bulbo vai ter uma altura de 120 metros, tá? 1,20 metros. Deixa eu aceitar mais um aqui. Beleza, 1,20. E aí, pessoal, a gente olha em qual camada que o meu bulbo parou. Qual é a camada de solo, né? Que ele está ali em contato. Então, iniciou aqui no final da minha sapata, na extremidade, e aí avançou 1,20 m. A nossa camada principal aqui é a camada com SPT igual a 8, com o número do NSPT igual a 8. Então, a gente vai levar em consideração esse valor para que a gente consiga analisar a tensão admissível dessa fundação, tá? Aí eu vou mostrando para vocês ali na frente como que acontece quando o bulbo atinge mais de uma camada, como que é feito o procedimento. Beleza, então eu tenho o valor do NSPT, onde o meu bulbo está passando, tenho a geometria da minha sapata, eu vou trabalhar com a tensão admissível. Como eu estou trabalhando com o valor de ensaio, valor puro, eu vou utilizar o método semi-empírico, que é uma fórmula que utiliza esse valor de ensaio que eu encontrei em campo. É essa fórmula aqui, ó. NSPT 0,05 é constante, o Qzinho vem do solo, tá? É tudo que está acima da minha sapata, da minha fundação. Então, eu venho lá, 8, que é o NSPT da camada do bulbo, aonde o bulbo está andando ali, está posicionado. O 0,05, que é constante, e a minha altura de solo. Então, ficou aqui, ó, 1,20 m, 1,20 m, vezes o peso específico desse solo, 16. Aqui, 1,20 m, 1,20 m e o 16. Todas as aulas ao vivo estão no AVA, todas elas já estão no AVA, os links do YouTube estão todos lá, e eu mando todos os links aqui depois da minha aula, todas as segundas-feiras eu mando os links do YouTube aqui também, para vocês terem, né, nos 2 lugares, porque às vezes fica confuso de encontrar, tá? Mas tem nos 2 lugares, tem aqui no grupo, é só voltar um pouquinho as conversas, e tem lá no AVA também, na parte aula, tá? Tem o link do YouTube, beleza? Se quiserem me seguir lá no meu canal do YouTube agora, né? Também tá lá. As nossas aulas, beleza? A profundidade da sapata sempre será a soma dos lados? Não! Aqui nós estamos trabalhando com um caso teórico. Por isso, nós não temos essa profundidade. A gente não tem um local específico para colocar a sapata, que seria mais fácil e tudo mais. Por isso, eu joguei um valor que é o mesmo valor do bulbo, 1,20 m.
Eu poderia fazer a minha sapata mais rasa, com outra profundidade. E aí isso mudaria o quê? A minha tensão admissível. Eu poderia fazer ela com uma escavação de 50 centímetros, com uma escavação de 1 metro. Eu poderia fazer uma escavação diferente para posicionar a minha sapata. Poderia. Aí eu tenho que testar se essa tensão admissível ia ser interessante e aguentar as cargas que vêm da edificação. Se aguentar, tranquilo. Posso fazer outro tipo de profundidade. Aqui é só um caso teórico. Então, para facilitar, ele acaba igualando os valores, tá? Aí, pessoal, resultado dessa conta vai nos dar uma tensão admissível de 179,2 kN por metro quadrado. O que isso quer dizer? É o quanto que a minha fundação, a minha sapata colocada naquela posição, com aquela geometria, aguenta. Então, ela tem 60 por 60, está escavada até 1,20 m, né? Tem essa camada aqui de resistência de solo que está segurando, que tem um NSPT de 8, e aí vai dar essa tensão admissível. O que eu tenho que fazer? Ver se com a carga da edificação a minha fundação vai aguentar. Se ela não aguentar, eu tenho que mudar a minha fundação. Tenho que aumentar a sua área, tenho que mudar a profundidade, por exemplo, para que eu consiga chegar numa solução que aguente. Então, eu faço essa verificação. Quanto que vem da minha edificação? Né? A questão nos disse lá que veio do projeto estrutural, que no pilar chega 12 toneladas, ou 120 quilonewtons. E aí, para a gente analisar, considerando essa carga como uma carga de compressão, que é a carga principal ali que vai chegar na minha fundação, né, a compressão do pilar, eu vou trabalhar com a carga de ruptura pelo pilar, força sobre área. Força, a força que vem, né, do pilar que vai chegar na minha fundação, 120 quilonewtons. E a área vai ser a área da base da minha sapata, onde vai pegar, né, aquela carga ali, onde aquela carga vai ser aplicada. Então, 60 vezes 60, né? 0,60 metros, 0,60 metros, porque é uma sapata quadrada e eu delimitei uma geometria de 60 centímetros. Eu fazendo essa solução aqui, eu tenho a tensão que vai vir do pilar. A minha sapata aguenta isso, né? Que é o 179 que eu calculei. Então, ela não vai aguentar. Então, eu não posso utilizar a sapata nessas condições. Ela não vai segurar a minha edificação, ela vai romper, vai estragar o solo, vai dar recalque, vai degradar a minha estrutura, né? Pode ruir e tudo. Então, eu não vou utilizar. Eu vou procurar outra solução para a minha sapata. O que eu vou fazer primeiro, que é mais simples? Eu modificar a sua geometria, tá? Então, nós vamos mudar a geometria da sapata. E aí, vamos aumentar um pouquinho, colocar ainda uma sapata quadrada, porque é mais fácil, né, dela ser utilizada. Tem um aluno que está com problema para entrar. Aí, vou jogar um pouquinho para cima. Eu posso ir testando, pessoal, várias geometrias. Posso testar de 5 em 5, posso testar... normalmente a gente testa valores que são geometricamente fáceis de ser executados, então não vou testar o 71, né, 62, 63. Vou para os valores múltiplos de 5 que são fáceis de serem executados em campo. Mas eu posso ir jogar para uma situação onde eu vou aumentar um pouquinho o meu consumo de concreto, mas isso não vai prejudicar, né, em relação ao meu orçamento. Então, se eu conseguir ir para um valor um pouquinho maior já no começo, é melhor. E aí eu vou testando qual que é o meu limiar ali. Então, a gente foi para o 80 centímetros, ainda para uma sapata quadrada. E aí o bulbo vai mudar um pouquinho de tamanho. Então, ele vai de 1,20 m para 1,60 m. E aí, consequentemente, como a gente está trabalhando com caso teórico, a gente colocou uma altura de escavação de 1,60 m,
que poderia ser, sim, diferente em relação a isso, né? Pode não ser essa altura, pode testar outra situação. Aí, para que eu use aquela fórmula da tensão admissível, a gente vai ter que trabalhar com os valores de NSPT das camadas. E aí, aqui, eu vou ter os valores de NSPT somados. Então, eu vou pegar lá em cima, a partir da extremidade da minha sapata, começou lá em cima, e vou ver quais camadas o meu bulbo atinge. É nessas camadas que eu vou pegar o valor de NSPT. Começando pela camada de extremidade aqui da sapata, que tem um NSPT 8. Descendo aqui o bulbo, ela passou ainda, né, entrou em contato com a camada com o NSPT igual a 12. E aí eu vou pegar os dois valores, vou dividir por 2, né, para fazer uma média, e vou usar na fórmula o valor NSPT10. Então, de novo, para relembrar, a gente pega da extremidade da sapata, pega essa profundidade do bulbo, todas as camadas de solo por onde ele passar, pegando essas camadas, eu faço uma média para que eu consiga o valor absoluto. Diga. Professora, a minha dúvida é o seguinte aqui, ó. Se a gente traçar a minha dúvida é referente aos valores aqui, 6, 8 e 12, certo? Sim, sim. Por que a senhora pega o 12, sendo que o bulbo não chegou no 12 ali, ó? Não é uma linha reta? Não, é assim, ó. Aqui é a primeira camada, certo? Para essa primeira camada, o valor do NSPT é 6. Em toda entendi. ela. Ela está deslocado o número, mas o número é referente à camada acima. Entendi. Eu achei que tinha que ser na linha do 12 ali, ó. Entendeu? Não. Toda camada tem NSPT 8. Aí Certo, aqui então toda ela tem é 12. 12. Tá, o 8 é o branco e o 12 é o preto aqui no caso. Isso. O 12 é o preto aqui. Então, beleza, era essa a minha dúvida. Valeu, professora. Tranquilo. Pera aí. Ó, vou pôr de caneta aqui, ó. Toda essa camada é o 12. Nossa Senhora. Aqui. E toda essa camada aqui é 8. E toda essa aqui é 6. Acho que é a maneira de representar, né, que ficou difícil de visualizar. Tá? Então, o que a gente vai pegar onde que o bulbo atinge. Então, ele começa aqui na camada 8, né? E ele vai atingir a camada que tem o 12. Então, eu vou pegar os dois valores e vou fazer uma média entre os dois, tá? Tem um aluno que está tendo problema para entrar, que é o Luiz Fernando. Eu não estou conseguindo admitir ele. Se alguém puder avisar ali no grupo. Eu também estou tentando admitir ele, professor, e não consigo. Parece aqui para dar o negócio de admitir, mas não dá certo. Tá dando erro para mim o dele, direto. Se ele puder sair e tentar entrar de novo, que acho que daí resolve. Esse negócio, cada dia é uma coisa, né? Esses valores NSPT são sempre os mesmos? Não, eles são valores do ensaio de sondagem à percussão. Depende de qual solo eu tenho. Como que eu determino esses valores? Fazendo o ensaio. Então, para cada camada de solo, eu vou ter uma resistência de entrar o meu amostrador. Essa resistência vai dar o número de golpes, né, que a gente soma e chega nesses valores aqui. São valores de ensaio feito em campo para esse solo. Se eu tiver outro solo, outros valores, tá? Se mudar as camadas, vão ser outros valores. Eu estou trabalhando com esse solo aqui, que foi estudado por esse ensaio. Se eu tiver outro solo, já vai mudar completamente. Outro furo, já são outros valores. Então, não vai ser sempre os mesmos valores, eles dependem do ensaio em campo, tá? Beleza.
Professora? Entrei lá. Oi. Posso tirar uma dúvida? Claro. O NSPT, eu vou pegar o valor em relação ao bulbo de tensão, certo? Isso, em relação ao bulbo. Sempre ao bulbo. Tá. Qual que é a minha dúvida? Se voltar no slide anterior, para mim o bulbo de tensão, ele também estaria Ele entre tá 8 e descendo. 12. Sim, ele tá fora de escala também. Sim, é o desenho que está mal feito. O desenho que tá mal feito. Então Porque beleza, já entendi. aqui parece que ele entrou no de 12, né? Isso. Sim, mas o desenho que tá mal feito, daí ficou fora de escala. Eu fui conferir porque eu fiquei na dúvida também. Então tá. Então tá ok, era só essa o dúvida. livro didático, daí ficou fora de escala. Então tá ok. Obrigado, Mas, né, no normal ele vai estar arrumado, tá? Para vocês. Foi fora de escala mesmo. Não é para ele chegar na camada de 12 ali. Beleza? Aí, pessoal, eu fazendo a média, eu tenho um valor de 10. É esse valor que eu vou utilizar para colocar nos cálculos de tensão admissível. Então, eu vou fazer um novo teste. Aí eu vou lá. Tensão admissível pela fórmula empírica, que é um dos jeitos de eu achar a tensão admissível da fundação. Eu utilizo o NSPT da média, que é o 10. O 0,05 é constante da fórmula. E aí eu venho aqui para a camada de solo que está acima da minha sapata. Qual é essa camada de solo? Agora a escavação mudou, né? Então, 1,6 metros vezes 16, que é o peso específico daquela camada de solo ali, essa primeira camada. Né? Então, eu acho a tensão do solo aqui. Se eu resolver essa questão aqui, essa equação, eu tenho agora um valor de 225,6 kN por metro quadrado. É o quanto a minha sapata vai aguentar se ela tiver quadrada, com um tamanho de 80 por 80, se ela tiver colocada numa escavação de 1,60 metros. Então, nessas condições. E aí eu vou testar ela em relação à carga que vem dos meus pilares. Então, eu faço lá, carga do pilar 120, que vai ser aplicada na área da sapata, 80 por 80, né? Uma sapata quadradinha. E aí, essa tensão que iria romper, que vem ali do pilar e pode romper a minha fundação, é 187,5. E aí, eu vou ter um valor menor do que o quanto a sapata aguenta. Então, a sapata vai aguentar. Show! Aí, eu posso utilizar essa geometria nessa profundidade para essa carga de edificação, tá? Ficou alguma dúvida aqui? Tranquilo? Nesse caso aí, eu poderia, digamos assim, fazendo o cálculo até que ela ficasse assim no nível mais parecido uma com a outra para economizar em material? Poderia, com certeza. Você pode chegar numa carga admissível ali e ir trabalhando com a geometria dela, trabalhando com a altura de escavação, testar para tentar colocar todas elas na mesma altura. Pode brincar à vontade. Beleza. Beleza? O objetivo é bem esse, né? Que a gente tenta igualar tudo para que tenha uma execução mais simples, né? Para chegar numa forma mais fácil ali de montar no final. Aqui, claro, a gente começa com a parte teórica, mas aí a gente utiliza isso para facilitar a nossa vida na prática depois. Sem dúvidas, mais dúvidas? Tranquilo? Qualquer coisa, se vocês lembrarem de alguma coisa, vocês pedem e eu volto, tá? Agora a gente vai entrar na segunda questão, e aí na segunda a gente vai analisar a tensão admissível por duas fórmulas. Então, essa fórmula empírica que a gente estava comentando aqui antes, né, nesse primeiro, que é analisando os valores de ensaio, é realmente a mais utilizada, mas eu vou mostrar para vocês também a fórmula teórica do Terzagh, né, quando a gente não tem valores de ensaio, e aí a gente vai trabalhar com valores bibliográficos aproximados, também pode ser utilizada para a gente ter um comparativo até de como que essas duas fórmulas trabalham, tá?
Então, vou mostrar para vocês aqui nessa questão, tá? Então, você está estudando uma obra que já passou por problemas de recalque na sua primeira fase de construção. E agora a cobrança pelos bons resultados está muito maior. O negócio pegou para o teu lado, está pesado. Por isso, você decidiu usar todos os dados disponíveis e calcular a tensão admissível por duas tecnologias, né? Duas metodologias. Tecnologias não. Metodologias. Pela do semi-empírico e pela teórica, né? A teórica e a semi-empírica, baseado no resultado do ensaio de sondagem à percussão. Então, a gente vai analisar os dois e dar uma comparada. As sapatas, agora, elas já têm uma dimensão. Então, já foi analisado, né? Quais são os tamanhos ali interessantes para a gente executar em obra, né? Já tem uma configuração anterior ali que a gente está copiando, tentando manter dentro disso, porque já conhece o preço e tudo mais. Vamos trabalhar com sapatas quadradas de 2 por 2 e apoiada a uma profundidade de 2 metros. E aí nós temos aqui um perfil de solo com os diferentes valores de ensaio NSPT, tá? Tá aqui, já foi realizado o ensaio dos furos, e nós temos alguns tópicos que foram conseguidos em relação ao solo onde a sapata vai estar apoiada. Então, esses 2 metros ali que vão ser escavados para colocar a sapata. Vai sendo uma camada de argila siltosa, rija a dura, então tem uma variação ali de compactação. Vamos ter uma coesão de 200 kN por metro quadrado, tá? Isso a gente pode encontrar bibliograficamente ali pela camada de solo, pelo tipo de solo, né? Ou pode fazer testes com o circo de Mohr, também dá para fazer, a gente consegue o valor de coesão, né? E aí nós vamos ter ainda um ângulo de atrito entre os grãos desse solo, então, grão a grão ali, um ângulo de 20 graus, e temos o peso específico dessa camada, onde vai estar a sapata, 19 kN por metro cúbico. Então, alguns valores ali relacionados à camada, para que a gente consiga trabalhar com a questão, com a metodologia teórica mais a fundo, né? Além da metodologia semi-empírica ali com os valores de ensaio. Para a gente começar com a análise pelo método teórico, a gente precisa encontrar os chamados fatores de capacidade de carga, que são constantes da fórmula ali, que a gente utiliza na fórmula para multiplicar os valores e chegar na tensão admissível. E para que a gente consiga encontrar esses valores, nós usamos esse ábaco aqui, tá? É um ábaco padrão que o Terzagh montou para que a gente analise, consiga os fatores de capacidade de carga a partir do quê? Do ângulo de atrito do solo, né? O ângulo de atrito entre os grãos. O que a gente tem de valor de ângulo de atrito? 20 graus. Então, eu venho aqui, acompanha comigo lá. Estou aqui. Ângulo de atrito no eixo Y. Subo aqui até o 20 e traço uma linha. Até que eu atinja o quê? As 3 curvas. Eu preciso dos 3 valores. Então, aonde essa reta do meu ângulo de atrito cortar cada uma das curvas é o valor que eu vou pegar. Então, na primeira aqui eu tenho NC, que é esse valor aqui, essa reta aqui, essa curva. Aí eu venho aonde que encostou com o meu ângulo de atrito. E aí é esse valor que eu vou pegar. Entre 20 e 10, então NC igual a 15. Aí eu vou na segunda curva lá, NQ, é essa aqui. Continua a mesma reta, 20 graus de ângulo de atrito do solo. Bateu lá, desceu. Aqui é 0, aqui é 5, um pouquinho para cá, 6. Aproximado, pessoal. É tudo ábacos aproximados, né? A gente trabalha com aproximações com teoria.
Então, eu cheguei aqui, NQ igual a 6 na segunda curva. Vou para a terceira, que é essa pontilhada aqui. Com a mesma reta, o mesmo ângulo de atrito, aonde que bateu na terceira. E aí eu desço para cá. Aqui é 0, aqui é 5, vai dar aproximadamente 2. Então, o meu N gama, que é essa terceira curva aqui, 2, tá? Igual a 2. Tranquilo aqui, dúvidas nessa parte? Susto por enquanto? Tá? Então, eu trabalho com o ângulo de atrito da minha camada de solo, aonde a sapata vai ser colocada. Eu trago esse ângulo de atrito, ele vai ser o mesmo para aquela camada, para os 3 coeficientes, para a minha conta. E aí monto uma reta e vejo aonde que ela intercepta cada curva. E aí eu defino os valores, né, de coeficiente, os fatores de capacidade de carga que eu vou utilizar na fórmula do Terzagh, tá? Encontrei esses valores, eu vou para frente para encontrar os fatores de forma, que também são fatores que eu vou utilizar, mas diferente dos outros que estão relacionados com o solo, né? Esse aqui está relacionado com a sapata, com a fundação em si. Então, como a gente está trabalhando com uma sapata quadrada, que tem base e largura, né, igual, então tem as duas dimensões iguais, nós utilizamos esses fatores de carga aqui. SC 1,2, SQ1, S gama 0,8. Se eu tiver outra geometria da sapata, aí eu vou modificando, né, os fatores de forma, dependendo de como que está o formato da minha fundação. Então, são o quê? 6 valores. 3 relacionados ao solo, pelo seu ângulo de atrito. 3 relacionados com a dimensão da sapata, como que ela está disposta ali à sua base, tá? Esses valores são teóricos, tem tabelas prontas para que a gente consiga chegar neles com facilidade e fazer os cálculos de tensão admissível. Beleza? Aí, pessoal, o que falta eu fazer? Colocar na fórmula do Terzagh. Olha só que fórmula bonita, né? Bem legal, bem fácil, bem tranquila, tá? Segue aqui comigo quais são os procedimentos. Nós temos os fatores de capacidade de carga, NC, NQ, N gama. Os fatores de forma, SC, SQ, S gama, que a gente acabou de encontrar. Então, esses fatores é só colocar no lugar. O que falta? Czinho. Czinho é o quê? Carga de coesão. 200 quilonewtons por metro quadrado. Vem do solo. 200. Aí lá, Qzinho é o quê? A carga do solo, né? Assim como a gente viu no método semi-empírico, a camada que está acima da minha fundação. Então, se a minha fundação está escavada a uma profundidade de 2 metros e o meu peso específico é 19, a tensão desse solo vai ser 2 vezes 19. Peraí. Aí. 2 vezes 19, tá? Então, é a tensão do solo ali, daquela camada que está acima da minha fundação. E aí, o que falta aqui? O peso específico, o gama. O gama é peso específico da camada de solo onde está colocada a minha fundação. É o 19 de novo. E o B, que é a base da sapata, a dimensão da sapata, 2 metros, tá? É uma sapata quadrada, 2 por 2. Então, é 2 metros. Aí, eu substituindo esses valores, eu cheguei numa tensão de ruptura. Então, a minha sapata vai romper
quando eu atingir essa carga aqui, 3.858,4. Mas a gente não trabalha com tensão de ruptura, a gente trabalha com uma tensão anterior, para que a gente tenha o quê? Uma segurança, para que a gente nunca chegue nessa situação aqui tão extrema de romper. Assim como a gente faz nas estruturas de concreto armado no geral, né? Nas lajes, nas vigas, nos pilares, aqui a gente também trabalha com fatores de segurança. Então, eu vou pegar a tensão de ruptura e vou dividir pelo fator de segurança global. O fator de segurança global para fundações é igual a 3, tá? É um valor comum de ser utilizado. Eu mostrei ele na aula teórica também, da onde que vem esse valor e quando que ele pode ser mudado. Ele só vai ser mudado quando a gente fizer uma simulação de fundação, que é muito difícil de ser feita. Normalmente, quando a gente está trabalhando com ensaios de campo, quando está trabalhando nessas situações teóricas, o valor do fator de segurança vai ser igual a 3. Então, eu divido essa carga aqui tão grande, né, por 3, e aí eu não posso atingir o valor de 1.286, tá? Porque aí eu já vou começar a ter problema, a ter deformação, não vou chegar a romper completamente, que seria esse caso aqui, mas já não vai estar nas condições ideais que eu gostaria que estivesse, tá? Então, essa é a minha tensão admissível pelo método teórico, tá? Pela fórmula do Terzaghi. E aí, pessoal, para a gente conseguir comparar, nós vamos trabalhar com o método semi-empírico também, com o método que a gente estava comentando, né, e fez no exercício anterior. Para o método semi-empírico, eu vou, então, colocar a minha sapata na profundidade de 2 metros, que ele disse para mim que ela foi escavada, 2 metros. Beleza, parou aqui a minha sapata. E aí eu vou medir o meu bulbo. Quanto que vai ser o meu bulbo? 2 vezes a menor dimensão da sapata. A menor dimensão é 2 metros. Ela é 2 por 2. Então, a profundidade do meu bulbo é 2 vezes essa menor dimensão. Então, vai ser 4 metros de profundidade, tá? De profundidade. Então, aonde terminou a minha sapata, na camada que terminou a minha sapata, até chegar na menor profundidade ali, na profundidade total do meu bulbo, eu vou olhar ali as camadas por onde passou o meu bulbo, vou somar os valores de NSPT e vou fazer uma média. Então, pego lá de cima. A minha sapata está localizada na camada onde o NSPT é 20. Aqui, essa aqui. Deixa eu pôr uma canetinha para vocês. Aqui, ó. 20. Beleza. Toda essa profundidade aqui é onde o meu bulbo passou. Então, eu tenho 20, 21, 19 e mais uma camada de 20. Aqui, ele chegou bem na extremidade dessa camada de 20. Então, eu pego os 4 valores, somo eles e divido por 4, porque são 4 valores, para que a gente tenha uma média, né, comum. E aí eu pego o valor absoluto, que é o resultado dessa média, que é o 20. Esse é o meu valor de NSPT que eu vou utilizar na fórmula de tensão admissível. Ele está relacionado com todas as camadas aonde o meu bulbo atingiu, tá? É isso que vocês têm que cuidar, né? Que é um detalhe específico aqui para fazer essa análise semi-empírica, né? O primeiro 20 não é da camada de cima? Sim, é da camada de cima. Acho que vocês não conseguem visualizar. Ele está pegando um pouquinho para cima da extremidade. Então, ele ainda está dentro dessa camada do 20. Por isso que eu peguei o 20. Tem um pedacinho aqui de branco logo embaixo da linha. Tá? Por isso que eu peguei o 20. Quando vocês olharem o slide, daí vocês conseguem visualizar ali onde que ficou. Por isso que eu peguei o 20 aqui de cima, tá? Ele começou nessa camada e daí foi seguindo. Beleza? Montei essa parte aqui, aí conseguindo o meu valor médio ali, eu vou para a tensão admissível em si. Então, vou colocar o valor
de NSPT 20. O valor constante 0,05 está ali sempre constante. E aí nós temos a tensão do solo, de novo, está escavado, né, para colocar a fundação a 2 metros. E aí nós temos um peso específico daquele solo de 19. Então, 2 vezes 19 é a tensão no meu solo. Resolvendo essa fórmula aqui, nós temos uma tensão admissível igual a 438 kN por metro quadrado. Essa é a tensão que a minha fundação vai aguentar, tá? As cotas de profundidade do solo em relação ao ensaio? Isso depende do perfil geotécnico. Aqui ele está indo, se eu não me engano, ele não está bem de metro em metro, Felipe. Ele está um pouquinho para cima, tá? Um pouquinho menor que 1 metro. Acho que não chegou a entrar a cota aqui. Vai depender do perfil, né? Das camadas do perfil. Eu posso ter 1 metro de uma coisa, eu posso ter 1,5 metro de outra, né? Depende de como que a gente fez a análise do SPT, qual foram os nossos resultados. A gente faz o ensaio metro a metro, né? Mas eu posso ter 2 metros da mesma coisa, posso ter uma variação ali entre os dois. Vai ter que olhar as cotas do perfil geotécnico que está sendo mostrado. Beleza? Dá uma olhada nas cotas, tá? Beleza, pessoal. Então, nós temos 2 valores de tensão admissível que a minha fundação aguenta. O valor teórico, que é 1.286, e o valor relacionado com os ensaios que eu fiz em campo, 438. Qual que é o mais próximo do real, do que realmente vai acontecer? Tá? O que está mais próximo do real? O que eu analisei em campo, certo? Eu fui lá, eu tirei a amostra, né? Eu fiz o ensaio, fiz os furos da norma e tudo mais. Eu vou sempre trabalhar a favor da segurança. Então, vou escolher a tensão admissível menor, fingir que a minha fundação aguenta menos. Vejam a diferença em relação ao método semi-empírico, que trabalha com os valores de ensaio realizados no terreno, e um valor teórico que eu adotei dentro da bibliografia conhecida, tá? Se eu não conheço o meu solo, não faço investigação geotécnica, escolho não fazer furos, pode dar problema na minha fundação? Pode quebrar, dar ruim, eu nem sei porquê. É importante fazer investigação geotécnica? Fica aí esse questionamento para o universo. Vejam a diferença de grandeza, de quanto que a minha fundação teoricamente aguenta e quanto que a minha fundação aguenta, tá? Dentro do meu terreno. Então, olha a importância do negócio. O NSPT não tem fator de segurança? Para essa fórmula aqui, da tensão admissível, ela já está com o fator de segurança embutido. Então, aquele fator de 3, ele já foi colocado aqui e a gente já sai com o valor de tensão admissível final, não com tensão de ruptura, tá? Então, esse valor de constante aqui, ele já está trabalhado com o fator de segurança junto. Não preciso disso, beleza? Pessoal, tranquilo esses exercícios? Na boa? Sim, é melhor partir para o método do SPT. Ele é o mais utilizado hoje para a gente começar projeto de fundação, tá? O outro é um método teórico quando eu realmente não tenho dados, quando eu vou testar e tudo mais, aí eu trabalho com o método teórico. Se eu tenho a oportunidade de fazer ensaio em campo e utilizar esses valores, com certeza eu vou para eles, sem nem pensar 2 vezes. Porque aí eu tenho um valor próximo, né, do que está acontecendo no meu terreno. Uma situação mais realista. O que eu queria mostrar, algum caso que seja preferível usar o teórico, olhe, para que a gente execute fundação,
não vai ter nenhum caso, tá? O teórico, o que ele vai servir para a gente? Quando eu não tenho informação nenhuma, aí ele vai ser uma base para que a gente comece a pensar sobre o assunto, tenha uma noção, né, do que pode ser utilizado naquela região e tudo mais. Mas ele não é um método preciso, ele é um método de estudo, né, para que a gente teste valores e conheça como que as fundações vão trabalhar e tudo mais em relação ao tipo de solo, mas não é um método para ser utilizado na prática, né? Ele é mais relacionado à pesquisa mesmo, né? Pesquisa de solo e tudo mais. Vamos utilizando esses métodos para tentar aprimorar. Tanto que, a partir dele, que foi se formando esse método semi-empírico, por exemplo. Então, ele é a nossa base, né? Para fazer os estudos de fundação, de solos, que vão ser mais práticos e mais realistas. Mas para que a gente consiga utilizar em campo, esses que têm um resultado relacionado com o meu terreno, eles são mais indicados em qualquer situação, tá? Se vocês têm oportunidade de ter resultado e utilizar eles, utilize. Beleza? Joia, pessoal? Tranquilo? Pessoal, essa é a primeira parte, a primeira sessão da unidade 3, tá? Eu não vou entrar na sessão 2 hoje, porque semana que vem a gente tem prova, certo? Então, o que eu vou passar para vocês? Para a gente fechar esse conhecimento teórico. Eu vou passar um trabalho. Como eu sei que vocês têm prova, eu vou jogar o prazo lá para frente, para que vocês consigam fazer esse resultado e estudar para as suas respectivas provas, né? E não ficar tudo muito afogado, muita loucura, né? Que eu sei que é pesado. Beleza. Então, aqui, ó, esse é o perfil que vocês vão trabalhar, é similar aos 2 exercícios que eu mostrei para vocês e fiz aqui para vocês treinarem e conhecerem, tá? Então, vai mudar só os valores, né? Como que acontece. O primeiro é o quê? Igual ao primeiro que a gente fez. Estimar a cota de apoio e as suas tensões admissíveis. Então, testar as geometrias, né? Ver aonde que a minha tensão admissível aguenta essa tensão aqui que vem dos pilares. Mesmo procedimento do primeiro exercício. E esse aqui, mesmo procedimento do segundo exercício, tá? O que vai mudar? As dimensões da sapata, vai mudar a profundidade, né? Que vai ser de 3 metros. Aqui nesse perfil, pode considerar metro a metro, tá? Quando vocês forem realizar a escavação ali, colocar a sapata, considera metro a metro, para ficar mais fácil, porque tá sem cota. Beleza. Deixa eu mudar minha carinha. Vou mudar aqui. Agora dá para ver? Ó, pessoal. Hã? Para mim ainda não mudou, tá no slide, no slide anterior. Tá, esse exercício 1, esse é o 2. Para mim tá aparecendo o slide do quarto passo. Nossa, que estranho. Para mim tá aparecendo normal, professor. Tá normal? Deixa eu vou desligar o compartilhamento e compartilhar de novo, peraí. Aí, foi? Ainda não. Você pode ter fixado a janela. Pode ter acontecido isso. Deu uma olhadinha. Gente, esse segundo exercício aqui, ele vai ficar bem parecido com o que a gente acabou de fazer, tá? E aí, o que mudou só os valores em si, e aí vocês montam um procedimento para encontrar a tensão admissível pelas 2 metodologias, e aí vocês escolhem, tá? Opa. Acho que sumiu aqui. Voltou. Voltou? Para mim não tá aparecendo nada agora. Mas pode seguir, pessoal, pode seguir. Voltou agora? Eu acabei ele tinha desligado mesmo. Agora pode foi. Pode seguir em frente. Qualquer coisa vai acompanhando pelo slide num outro local ali, que daí você consegue pelo menos acompanhar o que eu tô falando.
Esse segundo exercício, o procedimento é o mesmo do que a gente acabou de fazer. E aí ele vai ser individual, né? Como todos os procedimentos que a gente está fazendo, né? Vamos evitar se aglomerar, tá? E aí, pessoal, enviar as respostas por e-mail, então o mesmo processo que vocês estavam fazendo com os outros, né? Acho que o último foi por e-mail também. Tá aqui o meu e-mail, tá? Sempre fica no fim de alguma aula, tá lá o meu e-mail, beleza? Tá com dúvida, pergunta lá para os colegas, nem sempre eu consigo responder vocês rápido, tá? É difícil para dar conta de todo mundo. O prazo que eu dei, pessoal, dia 27, tá? Então, 2 semanas para que vocês consigam fazer as provas com calma e consigam ainda reproduzir o exercício e me enviar, tá? Prova. Nossa prova semana que vem, pessoal. Acho que tá aqui na sequência. Não, tá lá embaixo. Elba, vai ser presencial, professora? Como é que vai ser? Não, a prova é pelo AVA, ela é online, tá? Ela vai ser no horário da aula. Deixa eu mudar minha cara aqui para mostrar para vocês. Eu falei para a galera que estava no começo, acho que vocês não estavam. O lance é o seguinte, nós não podemos fazer nada presencial no momento, então eles montaram um sistema para que a gente consiga realizar a prova à distância. Então a avaliação vai ser dia 20, que é a semana que vem. O que eu vou cobrar é a unidade 1 e 2. Eu vou fazer uma revisãozinha agora com vocês, mostrando os tópicos e tudo mais. Essa prova vai ter o valor dos 1.000 pontos, beleza? Que é o padrão. E ela vai ser realizada pelo AVA, tá? Vai ser pelo AVA. Quantas questões, tudo mais, eu ainda estou aguardando informações. A gente teve uma reunião com o diretor um pouquinho antes dessa aula começar, e ele falou para a gente que o tutorial está sendo atualizado e é para sair o quanto antes, né? Estamos todo mundo no aguardo também, para que eu consiga passar as informações mais certinhas para vocês. O que eu sei é, a prova vai ser realizada na semana que vem, só as provas de terça-feira que não, que aí vai pular mais uma semana, fazer na outra terça. E aí a gente vai... Opa, vazou. Não tá fácil hoje. Pronto. E aí, pessoal, as provas vão ser realizadas pelo AVA através do questionário, tá? Quantas questões, tudo mais, como que vai ser, isso eu ainda não sei, eu estou aguardando instruções. Só me avisaram que vai ser feito de forma online e as unidades que eu vou cobrar, unidades 1 e 2. Ela vai ser realizada no horário da aula, como se eu estivesse dando prova presencial, tá? Como se eu estivesse dando prova presencial. Eu vou estar aqui no Teams para acompanhar vocês. Acompanhar não quer dizer responder, tá? Quer dizer acompanhar, beleza? Para caso dê algum problema, alguma coisa, né? Questão, alguma coisa assim, tá? Eu vou estar aqui para acompanhar como se eu estivesse acompanhando vocês em sala. E aí vocês vão realizando a prova no horário da aula, beleza? Valor 1.000 pontos, unidades 1 e 2. Tá? A hora que eu tiver mais alguma informação, número de questão, esse tipo de coisa, eu mando para vocês, tá? Eu mando aqui no grupo, eu vou avisando todo mundo em relação a isso, as outras matérias também, tá? Eu estou aguardando esse tutorial aí, eles estão atualizando o material para a gente, para ficar tudo certinho e a gente não ter problema de montar a prova. Estamos tudo no aguardo aí, pessoal. O diretor está resolvendo, foi isso que ele me disse, tá? Vamos dar uma revisada para que a gente fique mais tranquilo, mais feliz, né? Só uns 45 likes, não, mentira. Já fico nervoso. Bora revisar. Partiu. Galera, unidades 1 e 2 é o que eu vou cobrar na prova. Então, os assuntos que a gente teve presencialmente, né? Saudades do presencial. E os assuntos que vocês viram em vídeos e que a gente foi resolvendo aos pouquinhos aqui nos formulários. Eu vou mostrar aqui para vocês os tópicos principais. Então se eu estudar só por aqui eu tô de boa. Não, obviamente que não. Unidades 1 e 2 completas, certo? Eu vou mostrar o quê? Os pontos importantes, dar aquela revisada para a gente conseguir relembrar do que se tratava e o que vocês precisam saber com certeza para a vida profissional e precisam ter aquele contato para a gente conseguir resolver a prova com tranquilidade. Beleza?
Como vocês sabem, a unidade 1 e 2, né, essa unidade 3 ela já começa com dimensionamento, ela é mais pesada em relação a cálculo, mas a unidade 1 e 2 eram mais tranquilas, né? Era uma parte mais teórica para a gente entender a importância da investigação, para a gente começar a falar sobre as fundações, entender o tipo delas. Então, vamos revisar esse tipo de assunto. Primeira parte que a gente conversou muito foi a parte de investigação geotécnica, né? Então, desde conhecer o local aonde a gente vai realizar a nossa edificação, conhecer a topografia do local, relevos, aclives, se eu vou precisar fazer movimentação, conhecer a construção vizinha para ver como que a minha fundação vai poder ser colocada, né, naquela construção sem eu prejudicar essa construção vizinha. Então, entender esse processo e, claro, investigar o subsolo, né? Aí entram os nossos ensaios, que foi logo a sequência que a gente conversou quando a gente estava falando de investigação geotécnica, né? Os ensaios preliminar, que vai ser o SPT, que é o básico que a gente tem que realizar, e os complementares, quando for necessário, quando eu sentir necessidade, quando for uma situação diferenciada ali no empreendimento. Toda edificação, independente de tamanho, necessita de uma investigação geotécnica adequada. Toda edificação, não tem exceção. Se eu não faço, é por escolha minha, mas não está certo. Toda edificação necessita de um conhecimento para que a gente evite, né, situações e problemas com o solo e com as fundações. Normalmente, os problemas de investigação que a gente tem, então as deformações exacerbadas, a ruptura, né, de alguma estrutura de fundação, as complicações que são geradas em relação a essa estrutura, né, às fundações em si, é por ausência de investigação ou por investigação mal interpretada, e daí a escolha da estrutura fica errada, e aí vai acumulando problemas. Então, o quê? A investigação geotécnica é importante, né? Agora que a gente está falando de valores ali, vocês viram como que estão os valores de tensão admissível, dá para ver bem essa grandeza, né? Como que a investigação nos aproxima do que realmente vai acontecer e nos mostra a realidade do nosso terreno, tá? Ensaios, galera, ensaios de campo. Então, vamos começar com o básico, que é o número de furos, né? A gente tem um número de furos que tem que ser realizado dependendo do tamanho da minha edificação. A norma nos diz número de furos, tá? Para que são esses furos? Para a gente fazer um ensaio básico, que é um ensaio de sondagem e percussão, um ensaio de SPT, que dá os nossos valores normativos. Então, a norma nos diz que a gente começa com um número mínimo de furos de dois furos, né? Com obras pequenas ali, pelo menos 2, sempre colocados, distribuídos na diagonal, distribuídos em extremidades, para que a gente tente suprir um maior volume ali, né, de solo, para que a gente abranje uma área maior, tentar manter um máximo de 100 metros de distância entre eles, nem muito pouco, né, para eles não ficarem muito perto, nem tão longe, para que a gente consiga ter um conhecimento do nosso terreno. Então, 100 metros de distância entre eles. E aí, cheguei em 200 metros, né, um furo a cada 200 até 1.200 metros quadrados. Após 1.200 metros, mais um furo a cada 400, tá? E aí o que eu trouxe aqui para vocês do ladinho foi um dos exercícios que vocês fizeram em sala, né? E que eu cheguei a corrigir ele, as folhas aqui presencialmente, eu estou com elas aqui, não tive a oportunidade de entregá-las, né? Não teve como eu entregar essas correções para vocês. Então eu trouxe um dos resultados aqui para que a gente consiga discutir sobre ele. Era uma obra com 1.600 metros quadrados. E aí eu perguntava o número de furos. Nós tivemos 2 respostas, 7 e 8 furos. No trabalho, eu considerei as 2, mas vamos analisar como que deveria ser feito, o que a norma nos diz, tá? A gente começaria até 200 metros aqui com 2 furos,
Aí eu vou somando a cada 200 mais um furo. Então, eu cheguei no 401, eu somei mais um furo. 3 furos. Mais 200 metros, beleza. Cheguei no 601, 4 furos. 801, 5 furos. 1001, 6 furos. Se fosse 1000, eu parava no 5, tá? Beleza. Cheguei 1.201 metros quadrados, 7 furos. Aí eu somei mais 400 metros para chegar no 1.600. Cheguei no 1.600, que é o meu tamanho original. Eu não passei de mais 400 metros. Então, eu continuo com 7 furos. É isso que a norma nos diz. Eu considerei 8 furos nos trabalhos de vocês, mas, né, para que a gente alinhe o pensamento para a prova, tá aqui um alinhamento de pensamento. Se eu não passo desses 400, eu continuo com a quantidade de furos anterior. Se eu tivesse 1.620 ali, aí eu iria para 8 furos, tá? Tranquilo essa parte? Deu para relembrar? Acho que essa era uma dúvida, né, que tinha ficado, que alguns me perguntaram no dia da aula, né? Então, só para a gente alinhar o pensamento, eu trouxe um resultado ali para vocês verem como que é a construção em si. Professora, depois se você puder colocar esses slides lá no Já tá lá. Já? Tá lá. Uhum. Qual é o É nome? aula 8. Ah, tá junto, então tá. Tá Beleza. tudo junto. É um slide bem grandão, tem 40 e poucos slides. Tá o fim dessa primeira aula e a revisão no final. Ok. Beleza? Isso, 7 é o número mínimo de furos. Número mínimo. Todos esses valores aqui é considerando o número mínimo. Se eu quiser fazer mais furos, eu sinto que precisa e tudo mais, né? Aquele terreno tá estranho e tudo, eu posso fazer mais furos? Posso. Posso avançar. Aqui era para o número mínimo de furos. Isso. Acho que faltou isso, né? De escrever mínimo aqui. Era o número mínimo que estava na questão, tá? Se eu precisar fazer mais, eu posso fazer mais, independente do tamanho. Aí é a minha escolha como profissional, né? Sem problema nenhum. Beleza? Galera, em relação aos ensaios, né, nós conversamos sobre vários ensaios, os métodos em si. Então, dei uma revisada ensaio a ensaio, como que eles funcionam, né? Em relação a qual que é o tipo de método, se ele tem perfuração e tem coleta de amostra, né? Aqui que seriam os nossos métodos diretos, perfuração e coleta de amostra. Nós temos 4 tipos de ensaio, que eu perfuro o solo e trago a amostra de volta. Métodos semidiretos. Tenho aqui perfuração, mas não recolhe a amostra, né? Quando o ensaio é realizado. E ainda tem os métodos indiretos, completamente indiretos, que eu não tenho nem perfuração, nem coleta de amostra, que aí a resposta das camadas de solo é por vibração, né? Pela resposta de ondas em si. E aí são os métodos de eletroresistividade e os sísmicos. Então, nós temos diferentes nomenclaturas e classificações de ensaios que podem ser realizados no solo. Aqui estão, né, todos eles, e a gente viu eles um por um ali. Então, dá uma revisada lá para conhecer os ensaios e relembrar como que a gente faz. Qual que é o nosso ensaio preliminar, padrão, que a gente sempre realiza e que é normativo ali para a investigação geotécnica? O nosso ensaio de sondagem à percussão, o ensaio do SPT. O que acontece no ensaio de SPT? Ele é um ensaio, é um método direto, né? Ou seja, ele tem perfuração e tem coleta de amostra também, tá? Como que é o procedimento do ensaio? Ergue um martelo, né, de 65 quilos, solta o martelo e em queda livre ele vai golpear um amostrador. Esse amostrador vai ser, vai perfurar ali o solo, vai ser cravado no solo
E aí a gente anota o número de golpes para cravação de 15 em 15 centímetros, sendo que o nosso tamanho do amostrador é de 45 centímetros. Os outros 55 centímetros do metro que a gente está analisando vão ser escavados com trado. Então, a gente tem o procedimento do amostrador mais trado para realizar esse ensaio. É um ensaio normatizado, né? E o procedimento é esse. Também tivemos uma aula só sobre esse ensaio, ainda nas aulas presenciais. De novo, saudades. Certo? E aí, pessoal, os resultados que a gente tem nos dão aqueles gráficos de perfil, né? Com os tipos de solo, as camadas certinho e os valores de NSPT. O que é o valor de NSPT que a gente está utilizando agora para analisar as capacidades de carga, né? E tudo mais, que a gente utiliza quando fala de solos e de estruturas. É o valor aqui da soma dos golpes necessários para cravar os últimos 30 centímetros. Então, a gente tem 15, 15, 15. Para os últimos 30, eu vou ter dois valores ali de relatório. Somando esses dois valores, eu vou ter o meu valor de NSPT. Então, eu somo o número de golpes necessários para cravar os últimos 30 centímetros. Aqui, né, deixei para vocês na primeira linha, eu tenho a penetração inicial, que é dos primeiros 15, 5, né? Eu não vou utilizar ela nessa situação, porque eu tenho a penetração final, que é dos últimos 30. Então, eu tenho 5 e 6. Eu pego os dois valores, 5 e 6, e somo. Me dá um NSPT de 11 para esse metro. E assim sucessivamente para os outros metros, sempre somando. Ah, mas eu não consegui cravar aqui no final, nesses últimos metros. Eu fiz todos os golpes e não consegui cravar os 45 centímetros. Fiz só o inicial aqui, ou cheguei só no meio. Eu só repito a última fração, né? Que eu tenho ali, porque eu não consegui finalizar essa penetração completa do amostrador. Aí eu não vou ter um valor de NSPT absoluto. Eu só repito a fração. Tá? Então, eu precisei de 41 golpes para trabalhar com os primeiros 15 centímetros. Já estava muito resistente aquela camada, eu nem cheguei a avançar. A gente falou sobre critérios de parada desse ensaio. Tá lá no slide, né, relacionado a esse ensaio aqui. Tá? Professora, quando coloca para fazer a média do NSPT, por exemplo, se fosse o perfil que deu 11 e o perfil que deu 12, eu somo os dois, divido por 2 e uso esse valor quebrado ou é arredondo para cima ou para baixo? Boa pergunta. Olha, eu não lembro de usar valor quebrado. Eu acho que você teria que arredondar. Acho que arredondaria para baixo, se eu não me engano. Eu acho que diminuiria a resistência do solo. Acho que arredondaria para baixo, que daí você está mais na segurança. Eu acho que não uso o valor quebrado, não. Então tá bom, obrigado. Eu vou dar uma conferida em relação a isso, se tem algum exercício com valor quebrado, mas eu acho que não. Tá? Beleza essa parte de ensaio, pessoal. O que a gente trabalhou mais, né? Foi com os valores de NSPT, foi com a definição das camadas, se elas eram compactas, qual que era o tipo de solo, né? Se ele era argiloso, arenoso, siltoso. Tem aquelas tabelas bibliográficas lá. Para que a gente consiga ir finalizando, né? Para não ficar muito tarde, vamos avançando aqui. Tipos de fundações, tá? Então, a sequência, a unidade 2, a gente já entrou em tipos de fundações, falou sobre as fundações diretas, falou sobre as fundações por estaca, e aí finalizou comentando sobre a escolha das fundações em si, tá? Então, eu montei para vocês, né, na aula de escolha de fundações, essa tabelinha aqui, esse esquema, para que a gente entenda em qual grupo estão as nossas fundações. As fundações diretas são aquelas que transmitem a carga da edificação para o solo pela base, tá? Por uma base mais alargada. Então, ela tem uma base grande ali que vai transmitir, principalmente por ali, as cargas da edificação. E aí, nas fundações diretas, vão entrar as sapatas, os blocos,
o radier e também o tubulão, tá? Também vai entrar na fundação direta. As fundações indiretas, que é essa parte em verde aqui, estão relacionadas com fundações que transmitem as cargas para o solo por atrito lateral, tá? E aí entram as estacas, qualquer tipo de estaca. Essa é uma das classificações, beleza. Mas a outra classificação é em relação à profundidade, né, dessas fundações. Então, nós podemos ter fundações rasas, em que a altura da fundação não excede 2 vezes a sua base. Então, a base é maior, né, do que a sua altura, bem maior. E aí, as fundações rasas vão ser só as sapatas, os blocos e o radier. O tubulão, ele é uma fundação direta, porque ele tem uma base alargada, mas ele é uma fundação profunda, tá? Ele já entra na classificação de fundações profundas, onde a altura da fundação é de, no mínimo, 3 metros. Aí entram os tubulões e as estacas, tá? Em relação a essa parte aqui, tranquilo, de classificação. De boa? Tá? E aí, pessoal, vamos entrar então, né, nos exercícios que a gente fez, que vocês resolveram por forms, tá? Acho que a maioria deles já está corrigido, só esses últimos 2 trabalhos ainda que eu estou em processo de correção. Devo, não nego, pago quando puder. Tá? E aí nós vamos entrar nos exercícios aqui só para a gente finalizar o pensamento e não ficar dúvidas em relação a isso. Vamos lá. Fundações diretas. O primeiro exercício, a gente tinha as definições ali de cada tipo de fundação direta e era para vocês descobrirem qual é. Então, a primeira aqui, abrange parte ou todos os pilares de uma estrutura. É o nosso amado conhecido radier, porque ele é similar a uma laje e ele vai abranger normalmente todos os pilares da estrutura, né? Uma laje ali pré-moldada de concreto, moldada em loco de concreto, e a sua utilização, né, para aumentar a área e reduzir as tensões que estão sendo passadas para o solo. Aí vem o segundo, elemento de concreto armado dimensionado de forma que os esforços de tração sejam resistidos pela armadura. É a nossa conhecida sapata. A gente tem concreto armado, quando a gente fala de sapata, e esse aço que está sendo adicionado ali, ele vai ser utilizado para resistir às tensões de tração que podem chegar nesse elemento estrutural. Aí a gente vem para a terceira aqui, elemento de concreto dimensionado de forma que os esforços de tração sejam resistidos pelo concreto. São para o quê? Edificações que não têm uma carga tão elevada, e aí a gente não precisa cuidar dessas tensões de tração, porque elas não vão ser tão grandes, tão exacerbadas que possam quebrar a nossa fundação, e aí eu vou ter só concreto, não vou ter concreto armado. E aí seria a definição do bloco em si, tá? Aí vamos lá para a segunda questão. Os elementos de fundação de uma edificação têm o objetivo de transmitir as cargas para o solo, proporcionando uma base sólida. Esses elementos podem ser rasos ou profundos, mas a forma de classificação mais importante refere-se à interação solo-estrutura, que é o que a gente comentou agora naquelas classificações ali em cima. Então, a questão, né, que vai estar correta é a que fala do grupo em si, da classificação que a gente estava comentando. Aí as outras, cada uma delas vai ter um erro. Então, fundações diretas transmitem carga por atrito lateral? Não, pela área da base, né? Pelo contato da base. As fundações diretas ou rasas são compostas por sapatas, blocos, radiers e tubulões. Os tubulões não são rasos, eles são profundos, tá? São estruturas profundas, então não é raso, não está classificado aqui, né? Está errada. Aí vem a nossa resposta correta. As sapatas, os blocos, os radiers e tubulões
transmitem as cargas para o solo predominantemente pela base? Sim, né? É o caso das fundações diretas. Todos os 4 são fundações diretas. As sapatas e os blocos são classificados como fundações indiretas? Não, a gente acabou de ver que são diretos, né? Que são pela base. As fundações diretas são as que transmitem as cargas diretamente pelas armaduras? Não, é pela base, pode ter armadura ou não. No bloco já não vai ter armadura, então ela não é essencial nesse sentido. Beleza? Vamos continuando, eu juro que acaba, tá? Fica lá comigo, finge que o intervalo ali vai ser comigo hoje. Segura um pouquinho para a gente conseguir finalizar esse pensamento, tá? Beleza. Na terceira questão aqui, na construção da caixa d'água, o engenheiro pediu ajuda para a gente conseguir escolher uma fundação adequada. Sabendo que o solo começa a apresentar resistência compatível a partir de 4 metros de profundidade. Então, tem como a gente fazer uma fundação rasa se a gente não tem camadas resistentes ali nas primeiras camadas de solo? Já não é interessante da gente pensar numa fundação rasa. Então, a gente já começa a pensar em soluções de fundação profunda, tá? E a gente não tem a presença do lençol freático. Se vocês lembrarem lá da aula de tubulão, né? A gente teria a opção de fazer o tubulão com pressão, né? O pneumático lá, que aí seria quando a gente tem o nível de água ali muito acima e aí a gente precisa vencer ele de alguma forma. Como eu não tenho lençol freático, eu posso trabalhar com uma fundação profunda que seja mais fácil de ser executada, né? Que seria a fundação de tubulão a céu aberto. Então, essa escolha seria mais interessante nesse caso aqui, falando de fundações diretas. Ah, mas eu não poderia ir para a estaca? Sim, poderia. Mas aqui era um exercício trabalhando apenas as fundações diretas, né? Levando em conta o que a gente tinha estudado naquele dia. Beleza? Tranquilo por enquanto? Estamos quase, meu povo. Se tiverem dúvidas, avisem. Aí a gente entra nas fundações por estaca, né? Que são as nossas fundações indiretas, que vão ter o atrito lateral ali, trabalhando, passando as cargas de edificação. E aí, lembrando que a gente tem muitos tipos de estacas, certo? Tem as pré-moldadas, e aí vai depender do material. Temos as moldadas em loco, e aí vai depender o quê? Da sua execução. Eu preciso conhecer as estacas e as suas execuções para a prova, sim, para a vida, com certeza, tá? Como eu comentei com vocês em aula já, são questões que caem muito em concurso, né? Sempre que fala de fundação, de solos e tudo mais, é muito possível que caiam esses tipos de estacas, os tipos de fundações, para você fazer uma escolha ou escolher o processo executivo. Então, é um conhecimento bem legal da gente ter, né, como engenheiro civil, conhecer essas situações, tá? E aí nós temos como as estacas são executadas em si, como que elas são colocadas em relação ao solo. Nós temos estacas de deslocamento, onde o solo é empurrado para dar espaço para a fundação entrar, e temos as estacas de substituição, onde o solo é substituído, então ele é retirado para que a gente consiga fazer o procedimento de montar essa estaca que vai ser colocada lá no solo, né? Tem uma tabela para que a gente conheça nome e conheça qual é o seu processo de execução quanto à movimentação do solo. E aí vamos entrar nas questões em si que eu mostrei para vocês. E aqui eu quero fazer um adendo para essa questão em específico, porque eu fui analisar, né? E poderiam dar 2 respostas certas. Então, para quem respondeu uma ou outra, eu dei os pontos porque eu não achei justo, tá? Então, ele nos passa aqui uma estaca armada, preenchida com argamassa, moldada em loco, executada através de perfuração rotativa, revestida integralmente por meio de tubo metálico, que garante a estabilidade da perfuração. Para essa situação, onde a gente tem um revestimento do furo com tubo metálico, nós temos 2 estacas que poderiam funcionar. O estacão, que é a estaca com fluido estabilizante
Aqui a gente comentou da estaca com lama bentonítica, quando a gente estudou sobre isso, né, lá na aula. E então o resultado principal que o livro de vocês traz como resposta seria o estacão. Mas a estaca raiz, mesmo ela sendo mais esbelta e pequena, ela também segue o mesmo procedimento. Ela também tem um revestimento com tubo, ela também tem uma perfuração rotativa e é moldada em loco. Então, ela também poderia ser a resposta nesse caso. Tá? Eu vou cuidar aqui na prova. Só um pouquinho. Mas pelo trecho que vem escrito aqui, é a própria definição, né, de raiz e não de estacão. Sim, sim. Por isso que eu fiquei confusa. Ele dá a resposta como estacão, porque é um furo que precisa de uma estabilidade com tubo e tudo mais, mas a raiz cabe certinho na definição, então não tem como eu descartar ela nesse caso. Ela poderia ser também. Cabe para ela completamente. Tá, ok, obrigado. Teria que ser as duas, né? Poderia ser uma ou outra, a resposta estaria correta. Então, né, vamos cuidar para que o que na prova não aconteça isso, né? Porque daí é a professora que monta a questão, daí a gente cuida um pouco mais, porque não tem esse tipo de situação, tá? Eu considerei as duas, só para ficar claro para vocês em relação a pontos, tá? Beleza. Segunda, uma edificação começou a apresentar trincas e constatou-se que se trata de solo colapsível e que a fundação é rasa. E aí a gente precisa fazer um reforço. E aí eu preciso escolher uma estaca de reforço que tenha essa característica de fazer um reforço, de melhorar ali a minha fundação inicial. Sim, sou eu que vou montar as questões. Eu só estou esperando o tutorial em como fazer essas questões para colocar no sistema, né? Mas sou eu que monto. As questões são minhas, por isso que eu estou passando para vocês. Não vem pronto lá, eu que vou montar a prova, tá? Aquele meu esqueminha de sempre, né? Vocês conhecem? A maioria aqui, tá? Então, por isso que eu estou fazendo essa revisão. Dentro disso aqui, né, pessoal? Unidades 1 e 2, eu não cobro nada que eu não tenha passado para vocês em sala, não dá na louca nada, bem tranquilo, tá? E aqui é mais teórico, então a gente vai indo com os processos que a gente conhece, beleza? Não vai cair capacidade de carga nessa prova, tá? E aí, pessoal, a estaca que a gente tem de reforço, né? A estaca que reforça as fundações iniciais é a estaca mega. É uma das que é conhecida para utilizar em reforço. A outra seria a raiz para outras situações também, onde a gente consiga colocar ela mais inclinada, né? Em situações esbeltas, de talude, a raiz também caberia. Como ela não está dentro das nossas opções, a estaca mega seria mais adequada para essa situação. E aí, no terceiro, pessoal, nós temos aqui a classificação delas em relação ao deslocamento do solo e em relação à sua moldagem. Moldada em loco, né? As que são pré-moldadas e tudo mais. Aí a gente conversa sobre o deslocamento entre elas. Então, o que eu fiz aqui foi fazer uma ligação entre o tipo de estaca e como que é a sua substituição do solo ali, para que ela seja executada dentro daquela tabela que a gente tinha colocado anteriormente, que eu mostrei ali, né, no começo para vocês conhecerem, tá? Que a gente já tinha visto. Eu deixei em cores aqui para a gente visualizar, né? Então, pré-moldada de concreto é uma estaca de deslocamento, a estaca broca é moldada em loco de substituição, então eu retiro o solo, daí eu moldo. A estaca franca é moldada em loco de deslocamento, então eu só desloco o solo para montar ela, e a estaca raiz não tem deslocamento, né? É uma estaca um pouquinho diferente em relação às outras ali para o solo em si. Eu deixei as cores para vocês conseguirem fazer essa ligação, tá? Pessoal, uma coisa que aconteceu, assim, que eu queria até comentar com vocês, cuidem para não colocar as respostas de outro formulário nesse formulário. Olhem o formulário que vocês estão respondendo. Fica difícil de dar nota quando vocês dão respostas de um formulário diferente, tá? A nota some, beleza? E aí, pessoal, a gente falou ainda das tensões de trabalho, tá? Então, foi relacionado às escolhas do tipo de fundação. A gente chegou para finalizar
a unidade 2, falando das escolhas. E aí nós temos algumas tensões de trabalho relacionadas ao tipo de estaca que eu estou escolhendo. Então, o que normalmente aquela estaca aguenta, tá? E aí nós fizemos alguns exercícios em relação a isso. Beleza. No primeiro, ele era mais teórico, e aí ele perguntava da escolha. O que é mais normal da gente escolher quando a gente está falando de fundação, né? Aonde que eu começo? E uma das primeiras coisas que a gente falou na parte de escolha de fundação é que primeiro a gente começa pelo mais simples de ser executado, pelo mais barato. Então, é analisar a opção de eu utilizar fundações rasas, fundações diretas, porque elas são mais simples de serem executadas, né? Não precisa de um processo executivo, de grandes máquinas e tudo mais. Se eu conseguir utilizar fundações rasas, eu vou para elas primeiro. É a minha primeira escolha, por isso que é a nossa opção inicial aqui, tá? A questão correta é que a gente comece sempre pelas fundações diretas e rasas, porque elas são mais simples e mais baratas. Segura comigo lá, meu povo, estamos quase finalizando. Só finalizar os exercícios, daí vocês já estão liberados, tá? Aí vem aqui, questão 2. A gente tinha uma estaca pré-moldada de concreto centrifugada. E aí, o que a gente queria? Encontrar o diâmetro mínimo. Então, isso foi um dos exercícios, né, que a gente finalizou na unidade 2 ali. Foi os últimos exercícios que a gente fez. Então, vamos mostrar aqui os resultados, né? Esses vocês já entregaram. Então, quando a gente tem uma estaca pré-moldada de concreto, eu fui lá na tabela bibliográfica que eu mostrei para vocês agora, encontrei aqui estaca pré-moldada de concreto, centrifugada, e aí eu encontrei uma tensão de trabalho entre 10 e 14 megapascal. Qual que eu vou utilizar? Vou utilizar a menor tensão, que ela aguenta menos, né? Fingir que ela aguenta menos. Se eu trabalhar com a menor, aí eu estou a favor da segurança. Então, vou trabalhar com o valor de 10 MPa. Aí eu venho lá, tensão, né, que a minha fundação vai aguentar. É o 10 MPa aqui, tensão. Aí eu tenho força, pressão, que é o quanto que está vindo lá, isso, o quanto que eu preciso que a minha fundação aguente, a pressão ali, a força que ela precisa segurar. Nós temos uma capacidade aqui, ó, analisando as cargas de edificação, chegou-se à conclusão de que há necessidade de fundações com capacidade para 450 kN. Então, eu preciso encontrar um diâmetro de estaca que aguente os 450 kN que está vindo da minha edificação. E aí nós temos a área. Como a gente está trabalhando com estacas que são circulares ali, a gente vai trabalhar com a área do círculo, tá? Então, π d ao quadrado, que é o diâmetro, tudo isso dividido por 4. E aí, pessoal, né, eu vou o quê? Encontrar o valor do diâmetro. Então, eu isolo o diâmetro para que eu consiga essa dimensão. E isolando o diâmetro, eu vou ter isso aqui. Raiz de 4, que vem lá da fórmula da área, vezes a carga que a minha fundação precisa aguentar, dividido por π, vezes a tensão admissível que normalmente aquele tipo de estaca suporta, tá? E aí eu venho lá, 4 vezes 450 kN, π, e aqui vai ficar 10.000 por quê? Porque eu tenho megapascal, tá? Eu quero trabalhar com as mesmas unidades, então quero trabalhar com kN por metro quadrado. E aí eu transformo, beleza? E aí eu vou ter um diâmetro de 0,24 metros, ou 24 centímetros, para esse tipo de estaca, para esse tipo de execução, para uma estaca pré-moldada de concreto, o diâmetro mínimo ali, para eu conseguir aguentar 450 kN, é de 24 centímetros. E aí, pessoal, na última, trocou o tipo de estaca. É a mesma questão, a mesma capacidade que vem lá que vem da nossa edificação, né? Vem o 450 ainda,
mas mudou o tipo de estaca. Agora é uma estaca com fluido estabilizante. E aí, lá na tabela, a tensão admissível de uma estaca com esse tipo de execução é entre 3 a 5 MPa. Aí eu vou utilizar o menor, para que a gente fique a favor da segurança. E aí eu faço o mesmo procedimento. Isolo o diâmetro, é um diâmetro circular, né, uma estaca circular. Vou trabalhar com o diâmetro. E aí eu vou ter 4 vezes a carga que a minha fundação precisa aguentar, que é o 450. E aqui embaixo, o que vai mudar? A tensão para aquela estaca, para a maneira como ela foi executada, o quanto que ela aguenta. Então, ao invés do 10.000, que era para a estaca pré-moldada, ela aguenta menos. Então, 3.000 MPa. Se ela aguenta menos, o meu diâmetro vai ter que aumentar. Então, vou para um diâmetro de 0,44 metros, ou 44 centímetros. Tá? Esse é o meu diâmetro. Ficou alguma dúvida em relação a essas questões? Tranquilo? Pessoal, então a nossa avaliação, semana que vem, no horário da aula, valor 1.000 pontos, material cobrado, unidades 1 e 2, eu que vou montar a prova, eu vou estar no Teams para acompanhar, não é para responder, é para acompanhar, tá? Vai ser realizada pelo AVA, quando eu tiver mais informações, eu vou passando para vocês quando chegar o tutorial. Se nós temos questões de cálculo na unidade 1 e 2, provavelmente teremos questões de cálculo na prova também, tá? Dentro do quê? Unidade 1 e 2. Beleza? Pessoal, estão liberados. Eu vou finalizar a gravação aqui. Se alguém tiver mais alguma dúvida,